Uau. Tamo junto, cara. Mestre Digital 2 doou R$5. Renan Santos envergonhou o liberalismo com seu último vídeo. Impeachment já. Não envergonhou coisa nenhuma. Stalin não faria melhor. Ele continua aqui. Quando que o Renan se filiará ao PCdoB? Chama o Renan aqui. Cara, é que eu não vi esse vídeo do Renan, mas... O Farofa BR também falando nesse mesmo assunto, ó. Não falamos que o Renan é ANCAP, mas para justificar imposto ele defendeu coletivismo, dívida histórica, usou o argumento de autoridade e ad hominem. Como que é o nome desse aí? Esse é o Farofa BR 2012. E você tá só repetindo igual um papagaio as coisas que o Rafael falou no vídeo dele. Rafael do Ideias Radicais. Bom, né? eu tenho que ver... O vídeo do Renan, dá licença, o vídeo do Renan é muito bom, ele tá sendo mal interpretado, porque o Rafael foi lá e quis refutar, mas espera, gente. Você fez o roteiro Espera dele? que vai ter o resposta. Vicente Ruiz está perguntando por que toda essa fúria anti-Renan, ele não está entendendo. Não tô entendendo. Foi um assim, vídeo, Vicente, eu vou dar a que o Renan fez. A gente chata, antes do Renan entrar na sala, o Renan está entrar aqui já. ao vivo no link, eu vou dar a minha opinião aqui, que é o seguinte. Não existe essa história de imposto ser roubo. O que existe no Brasil é uma super taxação, é uma coisa obscena, imoral, porém, imposto não é roubo. Gente, somos adultos. Isso aqui não é um movimento libertário, tá? Exato. Renan, vem nós pra cá. nunca defendemos. Se nós considerarmos que o Estado é ilegítimo, aí nós podemos falar que imposto é roubo. Mas ninguém aqui considera o Estado ilegítimo, portanto, é necessário que você sustente essa estrutura de alguma forma. Todos os povos, isso é histórico, desde que se formam as primeiras organizações de governança territorial, você tem a figura do tributo. Isso é histórico. Não foi ninguém que inventou da cabeça e falou, não, eu vou inventar o imposto porque eu sou malvado, quero escravizar pessoas. Então, por favor, adultos, tanto que... Bom, não vou me estender muito Tivemos mais um pimba sobre esse assunto. O Deep Crash and Spiral doou R$5. Eita, maninha. Pessoal, mais um pimba sobre esse assunto. Evitem falar de... Com licença, Pedro, estamos tendo um programa aqui. Evitem falar de libertarianismo para não passarem mais vergonha. Abraços. Bom, eu não discuto muito com libertários, me desculpe. No caso do ANCAPs, né? Libertários eu respeito. Eu não discuto muito com ANCAPs porque eu debato com pessoas que defendem ideologias adultas, não abstrações juvenis. Pode vir, Renan Santos? Tivemos o Rafael ANCAP, ele falou assim, só para ver tudo queimar, tenta legitimar o imposto. E aí, pessoas, tudo bom? Tudo bom? Nossa, tá um rage assim, tem quase uma Kombi inteira vindo aqui me xingar e tal, tá impressionante. Né? Vamos lá, qual é a pergunta? As pessoas querem saber quando você vai se filiar no PCdoB. Ah, sim, não, porque assim, muita gente veio falar pra mim, é que a cultura do libertarianismo no Brasil, né? Não que assim, vários amigos nossos são libertários, olha, o Beltrão é libertário, é uma pessoa completamente... Não diria isso, por exemplo, né? Jamais. Ainda que ele vá dizer, por exemplo, uma convenção, assim, um evento libertário e tal, obviamente que o vídeo que eu falo, eu trato assim... Imposto, nem todo imposto. A ideia de que imposto é roubo, a ideia é um absoluto, imposto é roubo, essa ideia não é verdadeira. Pelas razões históricas que você explicitou, né? E pelas razões naturais de nós enquanto seres humanos. Nós somos seres necessariamente sociais. Nossa própria construção da nossa personalidade passa necessariamente pelas nossas interações com outros indivíduos, com outros seres nessa sociedade. A nossa existência pressupõe a sociedade e em cima disso eu dei alguns exemplos históricos, porque é um vídeo muito, não é um vídeo assim, refutador de internet, que é essa coisa que existe muito. É um vídeo contando histórias, ilustrações, coisas que eu tô lendo que eu acho interessantes, e aí eu conto ali, dou alguns exemplos históricos, dou exemplo das invasões indo-europeias. Parece que, assim, eu tava vendo agora o vídeo do Rafael, do Ideias Radicais, que ele não compreendeu o que eu disse ali das questões das invasões indo-europeias, o que isso eu discorro depois, mas a questão central é, os libertários ali, eles querem sempre ir para um campo dedutivo e lógico para falar imposto é roubo. Né? Eles querem racionalizar a formação da sociedade humana. Eles querem racionalizar como se fosse assim, interações entre autômatos e como se esses autômatos fossem completamente fossem atomizados no sentido assim, eu, Renan, crio minhas relações aqui sociais com vocês.
Sendo que eu, Renan, sou criado por relações sociais também com o outro. O outro me constrói assim como eu construo o outro. O todo me constrói assim como eu construo o todo. Aí eles vêm com aquelas falácias do tipo, você é coletivista, logo você é fascista, por exemplo. Não foi o caso do Rafael. Ele fala que é uma argumentação coletivista. Outros já fazem a extrapolação e falam que é um argumento fascista. É a mesma coisa de dizer que eu sou igual ao Mussolini porque, sei lá, meu avô é italiano. Então, assim, o fato de você trazer argumentos que pressupõem a existência da sociedade, do coletivo, como ente formador da própria personalidade do indivíduo, não quer dizer que você vai se tornar fascista ou nazista, ou, por exemplo, hinduísta, sei lá. Não, Estão falando que você está confundindo Estado e sociedade nação. com Estado. Novamente, o Estado é uma instância administrativa da sociedade. Exato. Entendeu? O Estado é uma instância administrativa da sociedade. A partir do momento que a sociedade passa a se tornar mais complexa, ela passa a necessidade de instrumentos de governança. Isso é uma coisa meio básica. Né? Novamente, vai ler aquele livro de Sapiens do Harari, é legal, ainda mais que o Harari, apesar que o Harari tem todos aqueles problemas, mas no livro Sapiens ele entra nesse argumento, nesse tema que é muito interessante. Os grupos caçadores-coletores, eles não passavam de 30, 40 pessoas, simplesmente eles não conseguiam se expandir. Em geral, eles se rompiam e iam se dividindo e sempre em pequenos grupos. Quando houve quando a descoberta de que você jogar uma sementinha no chão, a sementinha planta, e você começa a criar uma sociedade inteira ao redor da ideia de você ficar sedentário num local, você começa a expandir as pessoas começam a ter uma expectativa de vida relativamente alta, se bem que não aumentou a expectativa de vida, aí até tô me corrigindo, mas as pessoas passam a produzir mais porque elas possam ser sedentárias, começa a haver divisão do trabalho mais clara, especialização, há a necessidade de criar a sociedade de governança, porque as pessoas estão vivendo num espaço sedentário. E aí o Estado passa a ser uma consequência, e aí passa a ser uma instância administrativa de uma governança que era aplicada para grupos de 20 a 30 pessoas. Novamente, só que o problema é o seguinte, eu levo o debate porque eu gosto de história, pro âmbito histórico. Eu gosto de antropologia, eu gosto de história, eu gosto de sociologia. Você vai pegar o Durkheim, eu estava até falando com um amigo nosso, Ricardo, né, um dos pais da sociologia, que é o Durkheim, ele pressupõe a mesma ideia que eu pressuponho, que é a ideia, o conceito de Ele que... era comunista também? Com certeza devia ser com certeza era comunista, socialista, coletivista e não sabe nada do que está falando. E aí o Durkheim, ele pressupõe que a ideia de indivíduo de certa maneira, ela tem que levar, novamente, não estou negando o indivíduo, estou falando que o indivíduo se constrói através das interações sociais, porque nós somos um animal gregário, um ser social, né? E nós somos um ser mais complexo nesse sentido. Todas as nossas relações, elas não são relações voluntariadas, coisas como relações materiais, como se ficássemos fazendo trocas voluntárias. A gente não faz só essas trocas materiais voluntárias, as nossas trocas são de uma ordem superior a essa, até porque nós somos seres que não são determinados exclusivamente pelas nossas relações materiais. Nós somos seres bem mais complexos do que isso. Então o Durkheim, que é um dos pais da sociologia, ele vai na mesma linha, né? Antropólogos, Levi-Strauss vai na mesma linha. E aí, assim, a corrente libertária, os libertários que pressupõem, tem os libertários cérebros, tem os libertins que só ficam nessa... Eles esquecem tudo isso, tratam o ser como um autômato, e aí ficam pressupondo que você vai ter relações de trocas, relações voluntárias entre eles, aí se cria a sociedade entre eles, sendo que eu parto de um pressuposto que é um pouco diferente, e aí eu faço um vídeo onde eu trato desse pressuposto, né? E aí eu falo que aí não necessariamente, porque como existe a necessidade clara de uma ação, de uma participação do indivíduo, de uma certa entrega de liberdade da parte dele, você perde um pouco de algo em troca de pertencer a algo que é maior do que você, que te aumenta também. Você perde algumas liberdades, você aumenta outras tantas, que, por exemplo, você vive num ambiente de sociedade, você está muito mais protegido de intempéries e de bestas. Estou falando da sociedade primitiva humana, do que se você fosse viver sozinho no meio do mato. Não, você sabe, houve um único momento histórico que nós não tínhamos a figura do Estado, ou nenhuma figura de governança, que o Estado, na verdade, ele é uma sucessão. O Estado moderno é uma sucessão de outras formas de governança. A Idade Média, por exemplo, inclusive tem uma ala dos libertários que exalta muito isso, mas é nada mais que uma sucessão, uma evolução de algo que já havia antes. Essas estruturas burocráticas sempre existiram, assim, quase sempre. Porque nós temos um período de ancapismo, sim, conhecido como Idade da Pedra. Né? Ali não havia governança, era cada um por si, e você, a partir dali, em algum momento, o homem se tocou que a natureza selvagem, se comportar como os animais, não era algo tão viável. Porque, por exemplo, como que você vai ter sua família, sua propriedade, se você não tem uma lei estabelecida que proteja você, que proteja esses direitos? Você viverá sujeito à força, ou ao dinheiro, ou qualquer outro poder. Então, o que o Estado faz é arbitrar os conflitos da sociedade e garantir direitos. Os libertários não entendem isso, aliás, os libertários ANCAPs, né?
não entendem isso, infelizmente continuarão sem compreender, porque o conceito de Estado, de governança, ele está muito acima da compreensão desses indivíduos. E novamente, eles querem transformar tudo em lógica dedutiva. Como se todas as nossas relações fossem baseadas no materialismo puro e simples. Sim. Eles ficam criando essas micrológicas dedutivas, sendo que o pressuposto da lógica dedutiva, que são os agentes, são os atores que fazem essas mesmas relações entre si, como se não houvessem, por exemplo, axiomas por trás da própria existência deles, são os princípios por trás disso. Sim. Mas isso é pra, assim, o que eu vou fazer? Amanhã estou indo viajar, mas amanhã eu vou por escrito argumentar melhor o ponto lá, porque eu fiz um vídeo ilustrativo. Isso está sendo tratado aqui pra galera como um cavalo de combate, né? Ah, meu Deus, ó. Você tá perguntando se você virou historicista, indo totalmente contra Mises. Cara, eu não sou uma pessoa atrelada ao Mises, não, velho. Eu sou atrelado às coisas que eu gosto, aos meus valores. E outra coisa, tá? As coisas que eu falo refletem eu, Renan, tá? O Eric vai discordar de mim um monte de coisa, a Fran vai discordar de mim de coisa. O MBL tem os princípios e valores deles que estão lá no site dele, tá? E eu trabalho para esses princípios e valores. Agora, eu sou uma pessoa que também fala nos canais do movimento e expressa uma opinião. Não necessariamente o Eric vai concordar comigo. A gente tem libertários no MBL, né? O que caracteriza o MBL, só para isso ficar claro, é a nossa luta, a entrega de resultados que a gente dá nos valores que nós, enquanto grupo, defendemos. Assim como, olha só, eu dentro desse grupo que é o MBL, sou obrigado a ceder alguns pontos, algumas coisas que eu acredito que são diferentes, por exemplo, da tua, da Fran, do Pedro, do Kim, do Holiday, né? Pra pertencer a um grupo que eu acredito que é um todo coisa que faz mais sentido. Assim como no Estado. Assim como o indivíduo faz no Estado. Exato. Aí eu vou falar, mas ninguém botou uma arma na porra da tua cabeça, né? Exato. Como se como se a coação fosse a única coisa que caracterizasse um vínculo entre o imposto ser roubo e você esquece todas as outras coisas, exato. todas as outras dessemelhanças que existem entre imposto e roubo. Existem inúmeras dessemelhanças. Eu posso afirmar inúmeras outras semelhanças, por exemplo, eu posso escolher uma semelhança que existe entre a mãe com o filho, a relação dela ser, por exemplo, uma relação de sequestro, se ela não deixar o filho sair de casa para ir pra noite pra uma festa, mesmo eventualmente sendo maior de idade, que pai não faz isso, não vai sair hoje, mesmo o filho sendo maior de idade, e eu posso falar que isso é uma coação, ainda que ele não seja estável, Monster Pimba! E ter as diversas outras dessemelhanças, e isso não é visto como... A questão que eu dou exemplo, inclusive, da Suécia, é que não é visto como uma coisa... Se fosse uma coisa tão óbvia, num país onde o imposto chega a 60%, se essa dedução lógica que eles fazem fosse tão óbvia, né? A Suécia seria um país completamente em revolta, em ódio, pegando fogo. E aí eu dou um exemplo. Aí, de novo, assim, coloca o que você... Bom, essa briguinha tá muito legal, Renan, mas acho que é melhor a gente continuar Desculpa, com o programa. Tu vai fazer um vídeo... Mas é isso, é o seguinte, amanhã eu solto um texto que eu vou viajar. Inclusive eu vou ficar Peraí. Estão falando pra você ler Kant. O racionalismo deve ser usado para ideias transcendentais, o empirismo deve ser usado meramente para coisas contingentes. Legal, eu vou ler Kant sim, tá? Inclusive, vou colocar Kant na resposta do que eu vou dar ali, porque, novamente, eu vou fazer em texto a resposta. Vicente Ruiz, blá, blá, blá. Não, mas tudo bem. Mas Rafael Ancap, vai ter isso. Vai ter abordagem histórica sim, vai ter abordagem sociológica sim, vai ter abordagem antropológica sim, tá? Até porque o pessoal fala, isso é uma abordagem historicista. Vai ter outras abordagens sim, porque você não vai definir também qual o campo de estudo que é válido ou qual o campo de estudo não é válido. Eu sei que, novamente, os libertários vão muito nessa lógica lógica, dedução, tal, aí você vai tirando... E redução, né? E redução, reducionismo extremo, só que não, eu trabalho com outra linha, eu me guio por outras linhas e vou usar outras linhas sempre que necessário isso. Não vou atrapalhar aqui, beijão pra todos, gente, eu não sou socialista, não gosto do Mussolini, ainda que meu avô seja italiano, então vai que? Vai que, né? Vai que? Nunca se sabe. Italiano, posso deduzir, dedução lógica, sou fascista. Meio óbvio. É óbvio. Próximo, Pimba. Só lembrando que quem tava aqui era o Renan Santos e não o Paulo Cogos, tá, galera do chat?